Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos começar hoje, queridos, uma série. Vamos ter 3 dias, se o Senhor nos permitir, para fazermos um estudo do livro de Ruth, do livro completo de Ruth. Temos muitas lições preciosas para aprender aqui neste livro. E se o Senhor permitir, nos ajudar, nós teremos então aí, durante 3 semanas, estudando este livro do Antigo Testamento, um livro que traz uma narrativa muito bonita, mas que tem também preciosas lições espirituais para cada um de nós. Vamos ler o texto do capítulo 1, do verso 1 em diante. Vamos ler aqui os primeiros 6 versículos para a nossa meditação. E começando nesses versículos, então, vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar por meio da sua palavra. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém. Graças a Deus. O livro de Ruth, queridos, ele está na nossa Bíblia situado aqui entre o livro de Juízes e os livros de Samuel, exatamente porque cronologicamente a história se passa nessa época. Esse livro, na liturgia judaica, normalmente ele é lido na festa da colheita. E é exatamente esse período de colheita onde se passa também a história do livro, de forma que ele sempre é lembrado na festa da colheita em Israel, que ocorre aí por volta do final do mês de abril para início do mês de maio. E nós temos muito o que aprender num livro como esse. É uma narrativa que nos vem contar uma história, mas que nessa história nós podemos ver Deus agindo, podemos ver como Deus recompensa aqueles que são leais a Ele, como Deus cumpre a sua palavra e como nós podemos aprender de uma forma muito bonita de textos narrativos que o Antigo Testamento tem para nós. O tema desta nossa série, desse nosso estudo, será Abrigado nas Asas de Deus. Nós vamos então tomar aqui 3 semanas, se o Senhor nos permitir, para estudar o livro de Ruth. Eu quero convidá-lo a começar hoje esse estudo, a não perder as próximas semanas, onde continuaremos o nosso estudo, e a ler diversas vezes até o livro de Ruth. É um livro pequeno, né? Você pode ler diversas vezes neste período para que possamos compreender bem a sua mensagem. A primeira lição que nós vamos aprender hoje eu dei o título Onde está o Rei? Onde está o Rei? É o que nós vamos refletir sobre essa primeira parte do livro de Ruth. Para entender o livro de Ruth, vamos entender o tempo em que ele foi escrito ou o tempo em que se passa essa história. O livro começa dizendo que a história se passa no tempo dos juízes.
Diz: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, aquele tempo em que vai desde a morte de Josué até o final da vida de Samuel, é o que é chamado na história de Israel o tempo dos juízes. Nesse tempo, não havia um líder político que ouvisse a voz de Deus. E quando não há um líder que possa realmente guiar o povo de acordo com a lei de Deus, tudo passa a ser muito complicado. E a época dos juízes, então, é uma época que nós vamos encontrar muita violência, apostasia, idolatria, guerra civil, um período de um verdadeiro caos social e religioso, em que Deus, vez por outra, levantava um homem que era uma espécie de um líder militar regional, um guerreiro, para livrar Israel dos opressores. Mas o tema geral desse período dos juízes é o que nós vamos encontrar algumas vezes, como no capítulo 21 e verso 25, diz que não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então não havia uma liderança estabelecida que ouvisse a Deus. Depois que Josué morreu, não houve uma sucessão legítima. Isso vai perdurar até o final dos dias de Samuel. Aí vem a monarquia e depois realmente o líder que vai guiar o povo segundo a vontade de Deus é Davi. Então, desde Josué até Davi, há um grande lapso de liderança na terra de Israel. E nesse período nos diz o narrador aqui que aconteceu uma história. Uma família que morava em Belém de Judá, saiu, foi peregrinar nas terras de Moabe, fugindo da fome. Diz o texto que houve uma grande fome na terra. Naquela época não haviam reservatórios nem de água, nem de alimento suficiente. O povo ficava muito à mercê das condições do clima e quando havia uma seca muito grande, podia haver fome. Também podia haver fome quando o inimigo saqueava o alimento da terra. E não somos informados aqui o que aconteceu, mas apenas que houve uma fome. E que o povo deixou a cidade de Belém e foi para Moabe. O que é interessante é nós entendermos que o nome da cidade, Belém, em hebraico, significa casa de pão. Então houve uma escassez aqui tão grande que até na casa de pão não tinha pão, não tinha comida em Belém. E aí eles foram então para a terra de Moabe. Não fica muito distante, fica aí a cerca de 80 quilômetros. Moabe tem uma região montanhosa que fica a leste do Mar Morto, a mais de 1000 metros acima do nível do mar, pelo menos o Moabe do Antigo Testamento era assim. E aí diz o texto aqui que este homem chamado Elimeleque tinha uma mulher chamada Noemi e 2 filhos chamados Malom e Quilion. Essa família, então, com 4 pessoas, sai de Israel buscando o sustento, buscando aplacar a fome, buscando ser sustentada nas terras de Moabe. Aqui há uma certa analogia com a própria situação da nação de Israel. No tempo dos juízes, o povo facilmente deixava Deus e ia procurar refúgio ou proteção em outros deuses, ia adorar aos deuses das nações. E lá não encontrava nada, a não ser vazio e morte. E isso então é o que acontece quando se deixa Deus e vai atrás de deuses que não são deuses. E é também o que vai acontecer com esta família, que deixa a terra prometida, a terra que mana leite e mel, e vai procurar suprimento em uma outra terra, uma terra inclusive que nós vamos ver, tinha um povo que não era abençoado por Deus. E aí então o que vai suceder é somente perda, somente a falta do que é
o essencial que Deus pode dar ao seu povo. Então aqui nós vemos um período de fome, período de dificuldades na liderança, e essa fome poderia ser resultado exatamente do pecado. O povo facilmente se voltava para os outros deuses, havia idolatria. E Deus havia dito que o povo de Israel, se andasse nos seus estatutos e guardasse os mandamentos, Deus daria a chuva no tempo certo, daria a colheita e eles sempre teriam o fruto. Mas também Deus disse em Deuteronômio capítulo 11, é uma dessas passagens, que Deus diz: guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então Deus já havia dito que a bênção dele para Israel, de fazer aquela terra uma terra produtiva, estava condicionada à lealdade do povo a ele e aos seus mandamentos. Se o povo fosse buscar outros deuses, se o povo se afastasse do Senhor, Deus também retiraria a sua bênção de sobre aquela terra, de forma que ela não produziria mais. Deus queria ensinar ao povo, queridos, que somente nele nós podemos ter a provisão verdadeira de tudo o que nós precisamos. Não sabemos se essa fome foi causada por uma desobediência, por uma idolatria, mas é bem possível, porque no tempo dos juízes isso aconteceu repetidamente. Segundo os estudiosos, provavelmente a história aqui de Ruth se dá entre o período do juiz chamado Eude e do juiz chamado Jefté. Provavelmente nesse período entre Eude e Jefté foi quando aconteceu a história que nós temos narrada aqui no livro de Ruth. Então ali estava agora uma fome, que podia ser resultado do pecado, e uma família que resolve deixar a terra de Israel e, portanto, deixar o abrigo de Deus e ir procurar refúgio numa terra estrangeira, na terra de Moabe. Aí o que acontece na vida deles lá em Moabe? O início dessa estada deles em Moabe é bastante complicado. Elimeleque foi com a sua família, Noemi, Malom e Quilion, para a terra de Moabe. E é interessante que o nome deste homem, Elimeleque, significa em hebraico: meu Deus é rei. Mas se Deus era o rei dele, e o tempo dos juízes é um tempo que não havia rei, não havia rei humano, Deus então deveria ser o verdadeiro guia, o verdadeiro líder desse homem e da sua família. Parece que ele não está muito atento às orientações desse rei, que é Deus, porque deixa a terra de Israel e vai à procura de outros deuses, de outras formas de provisão e de suprimento. Deus é rei. Será que ele realmente estava reinando na família de Elimeleque? Será que ele realmente estava conduzindo, guiando aquele povo? O que nós vamos ver é que naquela terra a coisa não vai nada bem para essa família. A primeira coisa que nos informa aqui, já o versículo 2, é que Elimeleque morreu. Depois que ele morreu, Noemi ficou então somente ela com seus 2 filhos. A transferência então da responsabilidade de chefiar aquela família para Noemi. Note que o texto já não diz que Noemi é esposa de Elimeleque, mas no versículo 2 já diz que Elimeleque é o marido de Noemi. Ela se torna a figura principal, porque agora ela é a chefe daquela família. Os filhos não são mais filhos de Elimeleque, como no versículo 1, mas filhos de Noemi, porque ela agora assume a responsabilidade por essa família. E o que acontece é que esses seus filhos se casam com mulheres moabitas. Se casam com 2 mulheres daqui da terra.
Um casou-se com Orfa e outro casou-se com Ruth. Nesse início, o narrador não diz quem casou com quem, mas lá no capítulo 4, verso 10, você vai ver que o marido de Ruth era Malom, e portanto quem casou com Orfa foi Quilion. Casaram com aquelas mulheres moabitas. Imagina-se que foi um momento de felicidade para Noemi, porque o casamento sempre é um momento de felicidade. O marido morreu, mas ela ainda ficou com os seus filhos. Os filhos poderiam cuidar dela. E agora que eles casaram, as noras poderiam cuidar dela e viriam os netos para alegrar aquele ambiente. Assim era o que se esperava. Mas o que acontece em seguida é que os dois filhos, Malom e Quilion, também morrem. E morrem sem deixar filhos, apesar de estarem ali quase 10 anos. Eles não tiveram filhos. Tanto tempo ali e não houve nenhum bebê para alegrar, ninguém para dar continuidade a essa família, a essa geração. E aqui nos traz já o narrador, queridos, um tema que vai ser recorrente durante esse livro de Ruth, que é a ausência de herdeiros. E que na realidade já estava presente desde o início na história dos moabitas, como nós vamos ver. Porque esse povo, os moabitas e também os amonitas, eles foram proibidos por Deus de fazer parte do culto, de entrar no templo, de entrar na congregação. Eles eram frutos de uma relação incestuosa. Deus, então, em Deuteronômio capítulo 23 e 3 diz: nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Veja que era um povo rejeitado por Deus, porque Deus vai dizer que eles não deram pão nem água a Israel quando eles saíram do Egito. Note que agora há uma situação inversa. Se na época deles foram rejeitados por Deus por não dar pão ao povo de Deus, agora era eles exatamente que estavam sustentando a família do povo de Deus, eram os moabitas que estavam sustentando ali. Mas a coisa não ia muito bem. Parece que a comida e as mulheres de Moabe não fizeram muito bem à família de Noemi, a coisa estava indo de mal a pior. Como surgiram os moabitas e amonitas? Lá no livro de Gênesis, capítulo 19, nós somos informados que Ló, depois que ele saiu de Sodoma e Gomorra e a cidade foi destruída, a sua mulher falecendo também, morrendo também naquele processo, Ló com as 2 filhas foi orientado pelo anjo para ir para uma cidade, mas ele com medo não quis e foi para um lugar deserto com elas. E naquela noite elas tiveram medo, dizendo: nós vamos ficar velhas e não vamos poder mais ter filhos, nós não vamos ter herdeiros. Note que o tema aqui de não ter herdeiros é uma coisa que já vinha ligada a essa geração dos moabitas. E elas disseram: não podemos ficar sem herdeiros, vamos fazer o seguinte, vamos embebedar o nosso pai e vamos ter um filho dele. E aí o texto lá de Gênesis capítulo 19 nos diz que a primogênita teve um filho do seu pai e chamou o seu nome Moabe. E ele é o pai dos moabitas. Ruth e Orfa são descendentes dessa história. Até o dia de hoje, o dia em que foi escrito esse texto, né? E a menor também teve um filho e chamou o seu nome Ben-Ami. Esse é o pai dos filhos de Amon, dos amonitas, até o dia de hoje. Então essas 2 gerações que foram fruto dessa relação incestuosa, onde as filhas embebedaram seu pai e tiveram relações com ele porque não queriam ficar sem filhos e elas estavam sem marido, daí surgiu a geração dos amonitas e moabitas. E agora nós estamos de novo numa situação parecida. Nós temos 2 mulheres que não têm filhos e também não têm marido.
E agora, o que será que elas vão fazer? Creio que era quase impossível alguém ler essa narrativa e não lembrar da história de onde surgiram os moabitas. Aqui estavam de novo duas mulheres. E agora, o que elas vão fazer nesta mesma situação? Os filhos de Elimeleque e de Noemi casaram com elas. Alguém diz, isso estava errado, eles morreram exatamente porque casaram com mulheres que eram de uma geração amaldiçoada ou que era proibido por Deus. Mas na realidade, a proibição de Deus, lá em Deuteronômio, era que o povo de Israel casasse com as mulheres da terra de Israel, com as mulheres da terra de Canaã, todas aquelas nações que haviam ali em Canaã. Embora que o motivo pelo qual Deus disse que eles não deveriam casar com essas mulheres era exatamente para não ser envolvido por elas e acabar adorando os seus deuses. Então lá adiante, no livro de Neemias, nós vamos ver que ele proíbe realmente todo casamento misto de judeus com estrangeiros, inclusive com moabitas e com amonitas. Aqui não temos uma proibição expressa, mas de fato a vontade de Deus era que os judeus não se casassem com pessoas de outras nações que pudessem levá-los a adorar os seus deuses. Malom e Quilion morreram. Não nos diz o texto por que eles morreram. Mas o fato é que nós vemos agora, em vez de uma família próspera, abençoada, o que nós vemos são 3 viúvas, sem marido, sem filhos, sem descendência. E agora o que é que vai acontecer nesse momento? Uma viúva poderia ser amparada pelos filhos, mas o problema é que nenhuma das 3 tinha filhos. E agora como ficaria então essa família? E aí nós vamos continuar lendo o texto, e vendo que a situação realmente não estava nada fácil. Veja que eles ficaram ali 10 anos. Foi bastante tempo. A gente fica se perguntando por que é que eles não tiveram filhos. 10 anos de casado e não tiveram filhos. Mas aqui o tema, é um dos temas principais do livro, é exatamente alguém que não tem herdeiro, que não tem filho, e que isso precisa ser resolvido. Aí então nós vemos que a situação de Noemi foi muito complicada. Ela teve que fugir da fome, e aí foi para o exílio. Depois teve a tristeza da perda do marido, depois teve a tristeza da perda dos filhos. Agora ela está sozinha, sem marido, sem filhos, e está velha, conforme ela mesma se avalia. Já se passaram alguns anos e ela se vê agora numa situação muito difícil, de forma que ela se torna amarga. Ela está numa situação muito complicada. Mas aí vem uma notícia, pelo menos uma boa notícia nessa história toda. Ela ouve dizer que Deus havia visitado o seu povo e havia lhe dado pão. Então lá na casa do pão, lá em Belém, agora voltou a ter pão. Tinha pão lá, tinha suprimento. E ela então resolveu voltar com as suas 2 noras, né, para a sua terra, a terra de Israel. Diz o texto então que elas se levantaram e resolveram ir do campo de Moabe para a terra de Israel. E as suas 2 noras vão acompanhando Noemi. No entanto, o que nós vamos ver é que a situação é muito complicada. E Noemi vai insistir com as suas 2 noras, com Orfa e com Ruth, de que elas voltem, que elas fiquem, que elas não sigam com ela. Ela ora, diz o texto aqui no verso 8, que o Senhor, ela pede que Deus use de benevolência com elas, para como elas, assim como elas usaram para com Noemi e para com os falecidos. Isso introduz um outro tema muito interessante do livro de Ruth, que é
a lealdade, a benevolência, a compaixão. Há uma palavra no hebraico chamada hesed, que tem esse significado de compaixão, benevolência, de lealdade. E Noemi vai dizer, assim como vocês foram boas e foram leais para comigo e para com os filhos que morreram, que Deus abençoe vocês, que Deus recompense vocês por isso. E nós vamos ver que aqui Deus então é aquele rei realmente que recompensa quando alguém é leal, ou que pune quando alguém lhe desobedece. Talvez a fome, talvez a morte tenha sido fruto exatamente da punição de Deus pelo pecado. Mas a bênção de Deus estava com aqueles que eram leais. E é essa bênção que Noemi está invocando sobre a vida de Orfa e de Ruth. E ela diz, vocês devem voltar, porque eu não tenho mais o que dar a vocês. E olha só, a fraqueza de Noemi, ou seja, a sua debilidade, que ela dizia, por que elas não deviam voltar com ela? Ela vai dizer, olha, em primeiro lugar, eu não estou muito velha para casar de novo, eu não tenho mais como arrumar outro marido. E também se eu tivesse um marido e casasse, e hoje à noite mesmo eu pudesse ter um filho, vocês por acaso esperariam que eles crescessem para poder casar com vocês? Ela vai dizer, não tenho como resolver, não tenho mais filhos do meu ventre para ser marido de vocês, e além do mais, vocês não têm mais como esperar. Talvez ela estivesse lembrando de outras histórias, como por exemplo lá em Gênesis capítulo 38, a história de Tamar. Ela casou com o filho mais velho de Judá, e Deus o matou. Depois casou com o segundo, Deus matou o segundo porque eles eram maus. E aí tinha um terceiro filho e Judá diz, espere até que ele cresça. Mas ele já era crescidinho. Aqui não tinha nem filho e nem tinha mais como ser gerado. Então Noemi diz, não tem mais o que fazer. Noemi diz, eu não tenho controle mais sobre a maternidade, eu não tenho como ter filhos, nem tenho controle sobre o tempo, eu sou velha e não tenho como reverter isso. Parecia uma situação realmente que não tinha mais o que fazer. E ela diz, que Deus abençoe vocês. E ela diz, Deus pesou a sua mão sobre mim, ela culpa Deus pelas suas desgraças. Mas notem, queridos, que o único que podia resolver o problema de um ventre que não podia ter filhos e do tempo que tinha se abatido sobre ela, o único que poderia resolver isso era exatamente o Deus a quem ela culpava por suas desgraças. Embora que o texto não diz que Deus era culpado de nada, o texto não diz que Deus era culpado da fome nem da morte. Isso aconteceu ou por uma fatalidade ou por punição pelo pecado deles. Deus não era o culpado. Embora Deus aqui é visto como aquele que está causando as coisas, como aquele que está no controle das coisas. Deus não está fora do livro de Ruth, pelo contrário, Ele está presente. E mesmo Noemi, ela não diz que foi a sorte ou o acaso, mas ela diz, foi Deus quem fez estas coisas. E ela diz, vocês devem voltar porque eu não tenho mais nada para fazer. O costume que havia em Israel, chamado do casamento de levirato, era que quando um homem morresse, o seu irmão casasse com a viúva para ter um filho. E o primeiro filho que eles tivessem era como se pertencesse ao morto, ao finado, para ele não perder a sua geração. Mas aqui não tinha mais nenhum irmão para casar, não tinha mais o marido de Noemi que pudesse fazer um filho, e ela mesma não tinha mais condição de ter filho, então estava tudo perdido realmente. E agora, o que fazer? Os ancestrais de Ruth, ou as ancestrais de Ruth, numa situação dessa, ficaram desesperadas e resolveram fazer o que não deviam. E agora, o que fariam essas mulheres nessa situação? Sem marido, sem filho, duas moças, diante de uma situação dessa, o que elas vão fazer? Noemi diz, voltem para os seus
deuses e para a sua terra. E aí então Orfa resolve voltar para a sua terra e para seu Deus. Camus era o deus dos moabitas. Orfa então diz: eu vou voltar para o meu povo e para o meu Deus. Com isso ela estava dizendo: Camus é a minha esperança. Ele vai me dar um marido, ele vai me dar filhos, eu vou confiar nele. E aí Noemi diz: então agora Ruth, volte como a sua cunhada. Ela já voltou para o seu povo e os seus deuses. No verso 15 ela diz. Aí Ruth mostra a sua lealdade. Mostra essa hesed que o texto vai dizer muitas vezes. Ela vai dizer: não insista para que eu lhe deixe, nem me afaste de ti. É um texto tão bonito que muitos convites de casamentos vão trazer esse texto, né? Muitas pessoas colocam nas suas bodas esse texto, porque fala de uma lealdade realmente muito grande. Ela diz: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Veja a lealdade desta mulher. Ruth resolve então colocar a sua confiança em Jeová, no Deus de Israel, e ficar com Noemi. O compromisso que ela assumiu era tão grande, irmãos, que ela diz assim: aonde você for eu vou, aonde você pousar eu também vou pousar, e aonde você morrer eu também vou ser sepultada ali. Ela estava dizendo: ainda quando você morrer, eu não vou voltar para Moabe, eu vou ficar até morrer em Israel. Ela estava assumindo de vez a identidade de uma israelita da terra de Noemi e uma adoradora do Deus de Noemi. No Antigo Testamento nós vamos ver pessoas que louvaram o Deus de Israel. Por exemplo, o rei Nabucodonosor. Ele louvou o Deus de Israel. Outras pessoas louvaram o Deus de Israel. Mas poucas vezes nós temos uma conversão ao Deus de Israel. Mas nós vamos ver, por exemplo, com Raabe, que também passa a ser uma seguidora do Deus de Israel. Nós vamos ver com Naamã, o leproso, que diz: eu agora vou adorar ao Deus de Israel. E nós vamos ver com Ruth, a moabita. Ela diz: o teu Deus é o meu Deus. A partir de hoje a minha confiança está no Deus de Israel. E nós vamos ver como será recompensada a confiança desta mulher que colocou no Deus de Israel. Ou como vai dizer no capítulo 2, Boaz: o Deus sob cujas asas você veio se abrigar. Aleluia. Esse é um Deus que vale a pena nós servirmos. Noemi retorna então com Ruth para a terra de Israel. E quando elas chegam, diz o texto que houve um alvoroço na entrada da cidade. E as mulheres diziam: não é Noemi. O nome Noemi significa agradável. Aí Noemi diz: não me chame mais por esse nome, porque esse nome não condiz com a minha sorte. A minha sorte é de uma amargura muito grande. O nome na Bíblia, queridos, ele não era apenas a forma como se conhecia uma pessoa, mas de uma certa forma retratava a personalidade, retratava a história de vida daquela pessoa. E Noemi diz: não me chame mais agradável, me chame de Mara, porque eu estou amarga. Deus se levantou contra mim. Ela atribui todos os seus infortúnios ao Deus. E o Deus que ela atribui isso, ela diz: o Todo-Poderoso se levantou contra mim. É interessante porque alguém podia dizer: ele não pode tudo, então ele podia ter preservado meu marido, meus filhos. Ele não pode tudo, ele podia ter evitado a fome. Mas acontece que o Todo-Poderoso, que ela diz que se voltou contra ela, é um Todo-Poderoso, santo e justo. Ele faz aquilo que é certo, mas ele também não deixa de punir aquele que faz aquilo que é errado. Noemi atribui a Deus os seus infortúnios, mas na realidade o que o texto diz é que Deus realmente tinha feito era trazer
a bênção sobre Israel, trazer o pão de volta para aquela terra. Talvez num período exatamente que Deus levantou um juiz, e o juiz derrotou o inimigo que estava oprimindo, e o povo deixou a idolatria e se voltou para Deus, e Deus então abençoou com pão naquela terra. E aí no capítulo 1 se encerra com o narrador dizendo, veja como Deus está conduzindo as coisas. Elas voltaram de Moabe para Israel e elas chegaram lá exatamente no princípio da colheita da cevada. Olha que época interessante, que época boa para elas chegarem. Alguém pode dizer, que sorte, né? Chegaram exatamente numa época boa. Mas o que nós vamos ver aqui não é sorte, não. Deus está conduzindo a coisa da melhor maneira. Elas não chegaram numa época onde ainda estava se plantando e ia demorar algum tempo para colher. Elas chegaram numa época em que já estava se colhendo e, portanto, a comida estava já disponível ali. Esse é o retorno delas para Israel. Vão morar em Belém. E aí inicia-se o capítulo 2 exatamente com elas já em Belém. E o texto nos informa uma outra questão interessante, é que Noemi tinha um parente ou parente do seu marido, que era um homem rico, um homem importante, um homem influente, e o nome dele era Boaz. O texto não diz que eles procuraram Boaz, nem que Boaz soube do retorno deles. Apenas diz que Noemi tinha esse parente. Mas no versículo 2, Ruth toma a iniciativa de ir trabalhar. Essa era realmente a mulher que muita sogra queria ter como nora, né? Em vez dela ficar, vamos ficar aqui, vamos chorar, ela diz, não, eu vou trabalhar. Ela pede a Noemi, deixa eu ir ao campo e eu vou apanhar espigas, eu vou rebuscar no campo. Porque em Israel, queridos, a terra pertencia a Deus. E Deus deu uma ordem dizendo que quem tivesse terra não podia colher tudo, mas tinha que deixar alguma coisa para o pobre e necessitado. Veja em Levítico que Deus diz assim, quando também cegardes a cega da vossa terra, a colheita, o canto do teu campo não cegarás totalmente. Então, o camarada podia colher o miolo da terra, mas aquelas fileiras que ficavam no canto da terra, ele não devia colher. Aquilo era para o pobre. E ele diz também, e as espigas caídas não colherás da tua cega. O sujeito ia passando e ia colhendo as espigas. Se caísse alguma no chão, ele não apanhava. Aquilo era para os pobres. E os pobres então vinham atrás dos que estavam colhendo, né? E eu acho que vinham orando para ele derrubar alguma coisa. Mas os pobres vinham atrás do que estavam colhendo, ou depois que eles colhiam, eles vinham fazendo uma vistoria, né? Eles vinham rebuscando, ou seja, buscando de novo alguma coisa. E qualquer coisa que eles encontrassem, eles podiam colher e comer, porque era exatamente aquilo que era deixado para o pobre. Ele diz, semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, ou seja, depois que ele colhesse as uvas, ele não podia sair procurando ver se ficou mais alguma coisa, nem colherás os bagos caídos, o que caísse de uva também no chão ele não apanhava, porque tudo isso era para o pobre e para o estrangeiro. E Deus diz, eu sou o Senhor vosso Deus. Deus estava dizendo, o dono da terra sou eu. Então quem diz o que vai ser feito sou eu. E vocês vão ter cuidado com os pobres. Veja como Deus é maravilhoso e ele já cuidava do pobre e do estrangeiro. E Ruth se encaixava exatamente nas duas categorias. Ela era pobre e era estrangeira. Pela primeira vez aqui ela é chamada de Ruth a Moabita. Porque ela não era mais uma mulher qualquer da terra, ela estava em terra estranha. O texto está nos lembrando exatamente que ela era estrangeira e que ela foi trabalhar como pobre, como estrangeira, a fim de colher aquilo que ficava, que caía. E ela foi então trabalhar. Diz o verso 3 que ela mostra então essa coragem e a humildade, porque ela diz, eu vou recolher espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça.
Isso quer dizer que ela iria se humilhar, ela iria pedir, olha, eu posso colher aqui, eu posso rebuscar aqui. E ela diz, quem deixar, eu vou fazer. É interessante porque hoje tem umas pessoas que dizem assim, não, eu determino, eu exijo, mas ela disse, eu vou lá humildemente pedir, se alguém deixar. E ela resolve então ir, e diz o texto que ela ia trabalhando, apanhando espigas após os segadores. E aí diz o texto que ela teve exatamente a sorte. No verso 3 diz, caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. E o narrador ainda lembra o que ele já disse no verso 1, que era da geração de Elimeleque. Veja só, alguém vai dizer, mas que sorte, ela foi exatamente, porque em Israel, irmão, se você olhar para um mapa de Israel, você vai ver que as terras em Israel, elas são distribuídas não em grandes glebas de terra, como nós temos aqui no Brasil, mas ela fica parecendo uma colcha de retalhos. Você olha para um kibutz daquele, você tem vários quadradinhos de cores diferentes. Uma pessoa pode ser dona de mais de um quadrado daquele. E é muito difícil você saber de quem é aquele quadradinho, porque só eles mesmos sabem como está dividida aquela terra. E aparentemente Ruth foi para um quadradinho daquele, ou seja, para uma terra em que havia a colheita, e não é que era exatamente o quadradinho de Boaz, que era parente de Elimeleque. Alguém vai dizer, isso é uma sorte muito grande. Mas o que o texto está dizendo é exatamente o oposto. Quando ele diz assim, que caiu-lhe em sorte uma parte do campo, na realidade ele está querendo dizer que não houve nenhuma premeditação humana. Ela não se informou de quem era, nem Boaz mandou chamá-la. Mas o que nós vamos ver exatamente é que Deus está conduzindo as coisas para um propósito maravilhoso, que é aquilo que o livro vai nos mostrar. Que coisa extraordinária! Hoje nós vamos deixar Ruth trabalhando, né? Deixa ela ir colhendo as espigas dela, deixa ela ir trabalhando, porque realmente ela é muito trabalhadora. Nós vamos ver que ela é muito esforçada e vamos ver então até aqui algumas lições preciosas que nós temos para aprender nesse início do livro de Ruth. A primeira coisa que nós vemos, queridos, é que mesmo quando tudo parece estar num verdadeiro caos, nós cremos que Deus está conduzindo as coisas. Na época dos juízes parecia que tudo estava de cabeça para baixo. Mas mesmo numa época dessa, numa época de uma profunda complicação na nação, ainda há pessoas a quem Deus está conduzindo. Deus não perde o controle da situação. Às vezes nós olhamos ao redor e vemos que está tudo de cabeça para baixo e achamos que Deus não está ali. Podemos até perguntar, fazendo referência ao nome de Elimeleque, onde está o rei? Esse homem diz que Deus é o meu rei, mas onde está o rei? Não se desespere, Deus está conduzindo as coisas e você vai ver que tudo vai se encaixar. A família de Elimeleque, assim como também a nação de Israel, muitas vezes nesse período, ela busca o provimento das suas necessidades fora de Deus. Mas o que nós vamos aprender é que o único que garante cuidar de nós e que nunca nos desampara é exatamente o Deus que nos dá aquilo de que nós precisamos. Hebreus capítulo 13, o verso 5, ele vai dizer: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando com o que tendes, porque ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. Quando nós vemos as coisas ruins, nós perguntamos: onde está Deus? Como é que as coisas ruins estão acontecendo? Mas Deus, queridos, Ele permite às vezes que coisas ruins aconteçam para nos provar. Ele até nos deu liberdade para tomar algumas escolhas, mas Ele não perde o controle das coisas. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas, ou seja, as coisas boas e as coisas ruins, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Deus age também através das circunstâncias e mostra então o seu favor àqueles que confiam nele.
quando nós confiamos em Deus, Ele vai mostrar que Ele recompensa a lealdade, porque Ele também é um Deus leal, é um Deus fiel, que não nos abandona. Nós vemos em Ruth que Noemi é aquela pessoa que tem muita facilidade de atribuir os seus problemas a Deus. Com muita facilidade nós dizemos, porque Deus fez isso, porque Deus me abandonou, porque Deus deixou isso acontecer. Mas será que nós atribuímos a Deus também as nossas bênçãos? Nós, com a mesma velocidade que nós reclamamos ou murmuramos, nós agradecemos. Com a mesma velocidade que dizemos que Deus não está fazendo isso ou aquilo, nós louvamos a Ele quando Ele nos abençoa. Não podemos deixar apenas o que acontece de ruim como sendo de Deus. Temos que lembrar que, na realidade, Ele é o Deus que cuida de nós, é o Deus justo. Deus tem o controle das coisas que estão fora do nosso controle. Noemi vai dizer, eu não tenho mais controle sobre o tempo, eu estou velha. Eu não tenho mais controle sobre a maternidade, eu não posso mais ter filhos. Mas Deus é aquele que nos dá a capacidade naquilo que nós não temos ou não podemos fazer. Numa situação parecida, nós vamos encontrar a prima de Maria, Isabel, que também estava velha, que também não tinha filhos, que também não tinha controle sobre seu ventre nem sobre o tempo, mas Deus resolveu dar um filho a uma mulher velha que não tinha mais condição de tê-la, e aí o texto diz, porque para Deus nada é impossível. O tempo não é problema para Deus. A incapacidade física não é problema para Deus, porque para Deus nada é impossível. Nós vemos Abraão olhando para o seu corpo e diz, eu não posso ter mais filhos. E Deus diz, mas eu posso, eu vou lhe dar um daqui a 1 ano. Mas Sara não pode ter mais filhos. Aí diz, mas eu posso, ela vai ter um filho daqui a 1 ano. Deus é aquele que está além das circunstâncias, que mantém o controle, o domínio sobre o tempo, sobre os acontecimentos e sobre as coisas que nós não podemos resolver. E apesar de não vermos muitas vezes Deus fazendo aqui milagres, você não vai ver Deus abrir o Mar Vermelho no livro de Ruth, você não vai ver Deus abrir o Jordão no livro de Ruth, mas o que nós vamos ver neste livro é a contínua causalidade oculta de Deus. Deus parece que não está aparecendo muito, mas na realidade, se você olhar direitinho, Ele está conduzindo as coisas para um bem maior. Ele está conduzindo as coisas para um propósito maravilhoso. E Ele é aquele que recompensa aquele que se mantém leal a Ele, independentemente das circunstâncias. Ruth, então, é elogiada pelo seu caráter firme, pelo seu caráter leal. Ela é o oposto de Orfa, que voltou, que abandonou a sua lealdade a Noemi. Ruth é leal. E Deus também vai mostrar que é leal a Ruth, a Noemi, a Elimeleque e aquela família, porque Ele é um Deus que não falha naquilo que Ele promete. Deus permite que Malom e Quilion casem, Deus permite que Elimeleque vá para Moabe, porque nós temos o livre-arbítrio, mas nós somos responsáveis por essas decisões. No entanto, nós vamos ver que apesar dos nossos erros, Deus pode usar até essas circunstâncias para um bem maior. Nós vamos ver que Deus vai trazer um resgate para aquela família de uma forma excepcional. Alguém podia dizer, pronto, a geração de Elimeleque morreu, Malom e Quilion acabaram-se. E Deus vai dizer, não, dessa família eu ainda vou trazer Davi, o maior rei de Israel, e dessa família eu ainda vou trazer o Cristo a esta terra. Aleluia! Que Deus extraordinário! Tantos erros dessa família. E Deus diz, não, mas eu ainda posso fazer muita coisa, eu ainda posso trazer um resgate extraordinário para esta família. Então, numa situação em que parece que o rei não existe, porque no tempo dos juízes não havia rei, e no tempo que Elimeleque declara com seu nome, Deus é meu rei, mas parece que Deus não está agindo, o que nós vamos ver na realidade é que Deus está agindo, Ele está cuidando, Ele está guiando, Ele está provendo, Ele está tomando conta mesmo quando nós não estamos vendo. Agora a grande pergunta é, nós podemos confiar nesse Deus?
Podemos confiar que Deus é o nosso Rei, mesmo quando não acontece um milagre todo dia na minha porta, mesmo quando eu não estou vendo uma erupção de milagres na minha vida, ainda assim eu posso confiar que Deus está cuidando de mim, que Ele está tomando conta das coisas da melhor maneira possível. Nós vemos que Ruth confiou em Deus. Você podia dizer, não, mas como é que alguém vai confiar num Deus que deixou o marido morrer, que deixou os 2 filhos morrer, que deixou Noemi ficar viúva, e ainda assim a mulher vai dizer, o teu Deus é o meu Deus? Mas ela sabia quem era o Deus a quem ela estava buscando. É um Deus que permite algumas coisas, sendo que muitas dessas escolhas são escolhas erradas que nós fazemos, e as nossas escolhas erradas têm consequências, mas ainda assim, o Deus de Israel é um Deus que recompensa. Nós podemos então fazer o que está ao nosso alcance. Ruth não ficou se balançando numa rede, ela foi trabalhar, ela foi fazer aquilo que ela podia, mas podemos confiar que Deus faz aquilo que nós não podemos. Faça o que você pode e confie em Deus naquilo que você não pode. Ele está agindo por você, está trabalhando por você, e você vai ver que no final uma história maravilhosa vai se formar a partir dessa história que nós estamos começando a estudar hoje. Aleluia! Esse é só o começo da história. Vamos deixar hoje Ruth trabalhando. Vamos deixá-la colhendo espigas, né? Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos voltar ao texto. Quero que você acompanhe comigo como o Deus que é leal vai recompensar a lealdade desta mulher. O Deus que é compassivo vai recompensar a compaixão dessa mulher por sua sogra e vai daqui conduzir tudo para um final extraordinário. Não perca a sequência dessa história. Leia o livro de Ruth durante esta semana e deixe essa história trazer lições preciosas para você. Faça o que você pode. Confie que Deus está fazendo o que você não pode. Faça aquilo que agrada a Deus. Não fique desesperado se um milagre não acontecer todo dia. Os milagres estão acontecendo e você não está vendo, porque Deus está conduzindo a história para um bem maior, para um final maravilhoso. Tudo vai dar certo se nós confiamos nele, porque Ele é o Deus que conduz as coisas para que tudo dê certo no final. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos aplicar essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, queridos?